Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos agora à resolução do quarto exemplo da nossa aula de derivadas de funções compostas, ou seja, do uso da regra da cadeia. Nós temos aqui a seguinte função: f de x igual a seno cosseno x. Calcule a derivada no ponto π sobre 2. Bom, nesse caso aqui, olha, primeira coisa, eu tenho que identificar que tipo de função que eu tenho. Toda função trigonométrica vem acompanhada de um arco, ou seja, aqui a minha função é uma função trigonométrica seno x, em que o arco dessa função é a função cosseno x. Ou seja, se o arco da minha função seno aqui é diferente de uma variável só, significa que eu tenho uma composição de funções, ou seja, eu tenho uma função composta. Portanto, vou precisar usar a regra da cadeia. Nesse caso aqui, está me pedindo para calcular a derivada em um ponto. Para calcular a derivada em um ponto, primeiro eu vou derivar a função e depois eu vou aplicar o ponto. Então, vamos lá. Primeira preocupação nossa aqui é com a derivada da função f. Para a gente poder derivar a função f aqui, como a gente já identificou que é uma função composta, nós vamos chamar de g de x a nossa função de dentro. Ou seja, quem que é a função de dentro? É o nosso arco ali, né? Cosseno x. Ou seja, a derivada de cosseno é menos seno de x. Então, tá aqui a primeira derivada. Então, olha só. Depois, nós precisamos derivar a função de fora aplicando a função de dentro. A nossa derivada, a função de fora, é a função seno. Derivada de seno é cosseno. Então, nós vamos ter cosseno de alguma coisa. Nós não vamos aplicar a função g? Quem que é a função g? Cosseno. Então, aqui o arco dessa função cosseno aqui é cosseno x. Então, nós derivamos a função de fora aplicando a de dentro. A gente sempre aplica, quando é função trigonométrica, a gente aplica no arco, aplica no x, né? Aqui seria cosseno x, no lugar de x, g de x, que é o cosseno de x. Ok, então nós temos aqui já, olha, a derivada da função de dentro e a derivada da função de fora. Ou seja, a derivada desta função aqui, olha, que é o resultado final aqui, é justamente a aplicação da regra da cadeia, que é fazer o produto das duas. Então, nós vamos ter menos seno x vezes cosseno de x. Ou seja, a nossa derivada é essa aqui, olha. Né? A derivada dessa função dada é essa aqui. Só que o que está pedindo para a gente aqui é para calcular a derivada no ponto π sobre 2. Ou seja, a derivada no ponto π sobre 2 é pegar o ponto e substituir na nossa função derivada. Então, tá aqui, nós vamos ter menos seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Ok, vamos agora trabalhar essas funções trigonométricas aqui. A derivada, então, no ponto π sobre 2 vai ser menos seno de π sobre 2. Aqui, olha, nós precisamos relembrar do nosso ciclo trigonométrico, né? Lembrando que o ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1 e que tem de plano de fundo ali o plano cartesiano, né? Então, nós temos aqui no eixo x, a gente analisa o cosseno. No eixo vertical, aqui, a gente analisa o seno. E aí, nós temos os nossos arcos aqui, né? Vou colocar até de outra cor aqui, olha. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma outra cor para a gente destacar isso aqui bem. Então, nós temos aqui os arcos notáveis 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π aqui fechando uns 360 graus. Lembrando que no plano cartesiano, que é a resposta, né, de cada arco aí, como esse ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1, no plano cartesiano esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui é 1,
esse ponto aqui é menos 1 e esse ponto aqui é menos 1 e a origem lá é 0. Então, basicamente, é com esse ciclo aí que a gente trabalha. Então, nós temos aqui, olha, seno de π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. O seno é no eixo vertical, ou seja, que ponto que é esse aqui no seno? 1. Então, seno de π sobre 2 é 1 vezes cosseno de π sobre 2. Vamos ver aqui. π sobre 2 está aqui. Cosseno de π sobre 2, então, ó, o arco π sobre 2 está aqui. Se eu levar até o cosseno, que é lá no eixo horizontal, que ponto que é esse? 0. Então, aqui, cosseno de 0. Então, a derivada aqui nesse ponto vai ser igual a menos 1 vezes cosseno de 0. O arco 0 tá aqui, né? Pra gente trabalhar com o cosseno dele, o cosseno é no eixo horizontal, ou seja, exatamente nesse ponto aqui. Quanto que vale esse ponto aqui no plano cartesiano? 1. Então, aqui vezes 1. Então, a derivada no ponto π sobre 2 vai ser menos vezes mais, menos 1 vezes 1, 1. Tá aí, olha, a derivada nesse ponto é igual a menos 1, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.